Muita saudade. Bom, vamos lá. Live Class voltando novamente. Dei uma pausinha aí, mas agora a gente está voltando com tudo. Estou muito feliz. Sou muito feliz fazendo essa live. Ela já passou por domingo pela manhã, segunda pela manhã, hoje a gente está na terça à noite, porque a gente fez eu fiz essas perguntinhas para vocês, né, de datas e horários que vocês mais preferiam e vocês escolheram, né, dia de semana à noite e terça noite mais especificamente. Então, tô aqui. Bom, a Live Class, para quem não conhece, ela é uma live que ela tem como objetivo trazer ferramentas para que vocês consigam voltar o olhar para a própria beleza. E aí hoje eu tô aqui para nessa live a gente conversar um pouquinho sobre esse princípio, né? Como que a gente começa a voltar esse olhar? Por onde a gente começa? Né? E se você já ouviu algumas consultoras ou se você já ouviu algumas pessoas, a gente acaba que fala muito sobre, eu falo muito sobre o que é importante para você. Qual a mensagem que você gostaria de transmitir com a sua imagem, né? E aí, se você não teve contato com nada disso, pode ser que você fique perdida, né? Assim como eu já fiquei um dia nessa vida, então, se te conforta, eu também já passei por esse momento de mas por onde eu começo? Então, essa live de hoje, ela tem como intuito auxiliar nesse princípio, porque a partir disso, você tendo essa resposta, tudo fica muito direcionado. Você começa a limpar informações, né? A partir dessa informação, dessa resposta que você se dá, você começa a limpar informações. Então, o que não atende esse seu objetivo, você nem perde tempo, né? E se tem uma coisa que é preciosa na nossa vida, é o nosso tempo. Então, hoje eu vou trazer ferramentas aqui para que vocês consigam responder essa pergunta de qual a mensagem que vocês querem transmitir, né? Por onde a gente pode começar, se não lá por dentro, olhando para a essência de vocês, entendendo o que é importante para cada uma de vocês, tá bom? Sejam bem-vindas, peguem aí o chazinho de vocês. Se vocês estão aqui em São Paulo, devem estar com friozinho. Eu aqui estou com friozinho, então eu estou tomando meu chazinho e a gente vai começar. Deixa eu ver se já está tudo certo por aqui. E vamos que vamos. Bom, gente, antes até de a gente entrar com a mão na massa, né? Porque Live Class é isso. Eu trago um aulão aqui para vocês e sempre tem alguma coisa, algum exercício, alguma reflexão para a gente fazer. Antes da gente entrar nessa mão na massa mesmo, eu quero contar uma história para vocês. E a minha história de como que eu comecei a pensar em qual mensagem que eu gostaria de transmitir com a minha imagem, né? E até antes de eu começar a trabalhar com consultoria de imagem, estilo, eu já fazia esse trabalho como consultora com algumas amigas, com algumas familiares. E só que inconscientemente, né, eu trazia esse meu olhar que é genuíno, é de essência. Então, hoje o que eu entrego para vocês é uma coisa que eu tenho dentro de mim, e é muito difícil mudar porque é meu isso. E aí lá no passado eu fazia isso de uma forma muito inconsciente, obviamente, que muito teenager, né? Muito sem experiência, porque eu não era formada em consultoria. Eu, antes até de entrar na faculdade, eu fazia isso com as minhas amigas e familiares, onde elas me entravam em contato e falavam que elas tinham algum tipo de evento, algum acontecimento na vida dela que elas gostariam muito de se vestir de uma forma, né, confiante. E eu, entrando em contato, seja num casamento ou alguma coisa, eu pegava todas as minhas pecinhas que eu achava que funcionavam para aquele momento, ia para casa dessa pessoa, dessa amiga, enfim. E aí a gente fazia todo um processo de montagem de looks, de vestir, de maquiar, de arrumar cabelo, né? Para que ela pudesse ali se olhar no espelho, se encantar por aquilo que ela estava vendo, e aí, por fim, conseguisse, né, com a confiança, com a própria confiança, ir aí para o evento dela, né? Então, inicialmente, era isso que eu fazia.
Mas esse processo, por mais feliz e mais forte que batesse o meu coração, não era onde me deixava assim feliz e no auge da minha realização. O que eu mais amava desse processo era o dia seguinte, porque era no dia seguinte que elas me ligavam e elas falavam: olha, tive nesse evento. E muito mais do que elogios que eu recebi, de como eu estava bonita e tal, eu me senti extremamente confiante, eu me senti extremamente bonita, eu me senti muito, muito, muito realizada e feliz ali, pronta, né, para viver aquele momento de uma forma muito tranquila, né? E era isso que batia forte no meu coração, né? E aí durante todo o processo, né? Obviamente que aí mais para frente, né? Eu estudei, virei consultora e tal. E aí hoje eu percebo, né? Depois de mais de 500 clientes que eu já atendi, eu percebo que esse meu olhar, que ele é, na verdade, um convite, né? Eu falo que eu levo o meu olhar da forma como eu enxergo as minhas clientes e eu conduzo elas para elas enxergarem essa beleza que eu enxergo, né? Todas essas mulheres que acabam entrando na minha vida. E aí, através desse meu olhar, eu inicio, né, esse processo de consultoria e eu percebi que, mesmo eu não fazendo todos os processos da consultoria, ou seja, mesmo eu não entrando na prática ali, que são os últimos encontros, e a parte onde a gente vai colocando, né, todos os ensinamentos em prática, mesmo só fazendo um encontro, às vezes é o primeiro bate-papo para eu conhecê-la, né, para eu começar a me aproximar ali dela, eu percebi que nesses primeiros encontros, elas já viravam a chave, elas já começam a conseguir se olhar e elas já começam a conseguir identificar a própria beleza. E aí eu percebi que ali estava, né, o que, né, que era, na verdade, o afunilamento mesmo do dia seguinte estava ali na forma como elas conseguiam voltar esse olhar. E é por isso que hoje esse é o meu grande objetivo e essa é a mensagem que eu transmito, né? De que eu sou a pessoa que vai conseguir conduzi-la e dar as mãos para que vocês consigam voltar esse olhar para a própria beleza, sem comparação. É um tete-a-tete ali, é vocês com vocês mesmos, né? Então, hoje aqui para vocês, eu vou trazer, né, um pedacinho desses primeiros encontros. Então, como todas as minhas live class, eu espero que ao final dessa live você consiga começar a voltar o seu olhar para a sua própria beleza, tá? E hoje a gente vai lá no princípio. Então, hoje eu vou conduzi-las a saber qual é a mensagem que você quer transmitir. E isso não tem a ver com cópia e nem comparação com ninguém, porque nesse lugar a gente não vai, nunca. Essa comparação com outra pessoa nunca vai existir aqui nos nossos bate-papos. E vai ser um lugar que é seu, né? Então não existe certo e errado, não existe, isso pode, isso não pode. Tudo é possível aqui se isso está saindo de dentro de você, tá bom? Então, bora lá, vamos começar a colocar a mão na massa mesmo. E eu quero, né, antes de até conduzi-las e falar, né, que tipo de repente, exercícios, o que vocês podem fazer para esse processo acontecer, eu quero muito trazer aqui para vocês alguns números, né, porque tem gente, às vezes, que é um pouco mais racional, que tem vontade de saber, né, mais racionalmente, de onde que vem toda essa, né, essa pergunta de qual a mensagem que você quer transmitir. E se a gente for buscar, né, em informações, nós temos que, em apenas 3 segundos, 1, 2, 3. 3 segundos, a gente forma a nossa primeira impressão. Seja, né, quando a gente é analisada, né, seja a nossa primeira impressão para o outro, seja do outro para a gente. Então, se a gente está olhando para o outro, em apenas 3 segundos, a gente já forma uma primeira opinião aí, uma primeira impressão mesmo, um pré-julgamento. E eu sempre falo para as minhas clientes que a gente fala sobre julgamento de uma forma muito leve,
Porque é isso, na verdade a gente acaba pré-julgando mesmo e trazendo algumas coisas em nossa mente, baseada naquilo que nós temos no nosso inconsciente, e tá tudo bem, isso faz parte, né, do nosso cérebro, isso faz parte, né, da nossa visão, e isso faz parte do nosso ser. Então tá tudo bem a gente julgar no sentido bom da palavra, né, de analisar, de trazer uma opinião. Então, em 3 segundos, e desses 3 segundos, 25% da nossa primeira impressão é pautado pela visão, ou seja, enquanto a gente não está falando nada, só pelo fato da gente existir e aparecer ali, nós estamos causando 25% da opinião que a gente gerou no outro está sendo causada a partir da nossa imagem, ou seja, de todos esses elementos que compõem a visão do outro ou a nossa visão, né? Então, cabelo, cor, né? As cores todas, seja cores artificiais ou cores naturais, cores de pele, de cabelo, de roupas, acessórios. Então, cabelo, pele, silhueta, né? O nosso estilo, as nossas escolhas, né? Então, tudo isso pauta essa construção da primeira impressão, tá? Então, esses 25%, eles são muito calibrados com essas informações. E aí, a partir disso, que a gente começa a começar a compreender, tá, né? Então, a mensagem que eu estou transmitindo, ela é pautada a partir, né? 25% dessa mensagem é pautada a partir da nossa imagem. Então, as minhas escolhas, elas transmitem uma mensagem. Então, tá. Agora, o que eu gostaria que vocês compreendessem, né? Então, se a gente identificou que é isso, a gente também pode conseguir começar a descrever que então, a mensagem que eu transmito, ela é percebida pelo outro. No final das contas, o poder, né? O simples fato de você ter uma vontade de transmitir uma mensagem não significa que o outro recebeu essa mensagem, porque simplesmente uma vontade não quer dizer nada, né? Você teve a vontade, aí você fez as suas escolhas sem ter um embasamento, sem ter um conhecimento, isso não quer dizer e você não vai ter certeza que o outro recebeu a mensagem que você gostaria, né? Então, no final das contas, a mensagem que você transmite diz muito mais sobre o outro do que sobre você. Isso eu falo que é uma mudança de chave mesmo, né? Então, a hora que você cai nessa realidade, você pensa, tá, mas e aí, né? Por onde eu começo? O que eu faço, né? Se tá no outro, não tá em mim, então não adianta nada eu escolher nada. Não, adianta muito. Acontece que nós temos um lugar no nosso cérebro. Oi, Tuti! Boa noite, lindona! Nós temos um lugar no nosso cérebro onde nós temos o mesmo conhecimento. Todos nós temos o mesmo conhecimento. Isso é o que a gente chama de inconsciente coletivo, ou seja, é inconsciente a forma como a gente captou esse conhecimento, mas ele está lá na gente, e ele é coletivo porque ele está em todo mundo. Então, todo mundo tem esse local aí dentro do cérebro onde existe esse conhecimento. E esse conhecimento que está no nosso inconsciente coletivo, ele é transmitido através das cores, das linhas, das formas, dos símbolos, né? Então, por exemplo, se a gente olha um raio em alguma parede, em algum local, né? Se a gente olha essa imagem, a gente vai falar que é um raio. E mais profundamente, nós vamos dizer que aquele local tem algum tipo de descarga elétrica. Aquele local, de alguma forma, tem uma energia ali, né? São as mensagens que a gente vai recebendo do raio, né? Se a gente olhar um coração, a gente vai falar que é um coração. Se a gente olhar um círculo e tal. E essas mensagens dessas formas, elas vão pautando, né? E elas vão nos sugerindo algumas escolhas para que a gente, né, transmita a mensagem que a gente gostaria, né? Mas isso, de inconsciente coletivo, cores, linhas, formas, é muito profundo, tem muito conhecimento. Eu quero e eu vou trazer aqui para vocês, mas isso vai pautar uma outra live nossa, porque
Então, a gente não vai acabar nunca, e a ideia da Live Class é ser um aulão profundo, mas de uma forma muito prática, que vocês consigam colocar aí no dia a dia de uma forma muito fácil, tá? Então, hoje, o que a gente vai falar? Nós vamos falar de como você escolhe a mensagem que você gostaria de transmitir. E isso diz muito sobre você, sobre as suas facetas, sobre o que você gostaria de transmitir, como você gostaria que o outro recebesse essas mensagens, né? E as atividades que você faz nesse fluxo, nesse dia a dia, tá? Então, agora, eu vou trazer aqui uma imagem para vocês para ajudar a gente a fazer esse exercício, tá? Então, espera um pouquinho aqui. Aqui. Essa imagem, gente, vocês estão vendo que nós temos aí 5 colunas, e essas colunas vocês vão pegar papel, caneta, bora trabalhar aí, bora que é aula. Então, essas 5 colunas, elas vão assim, ó, ser o norte para que vocês consigam chegar nesse lugar de, ok, definir a mensagem que eu gostaria de transmitir. O que nós temos nessas colunas, né? Nós temos a coluna facetas, nós temos a coluna atividades, nós temos a coluna de para quem e com quem, nós temos a coluna como quero me sentir e nós temos a coluna como quero que os outros se sintam, tá? E aí, vocês vão completar essas colunas baseadas, né, na faceta que vocês vão falar. Então, se vocês pegarem aí, quantas facetas e quais são as facetas que vocês têm, né? Então, por exemplo, eu uso eu como exemplo. Eu tenho minha faceta consultora de imagem, eu tenho minha faceta mãe, eu tenho minha faceta esposa, eu tenho minha faceta filha, eu tenho minha faceta amiga, eu tenho milhões de facetas que eu posso colocar aí, né? Mas essas que eu listei aqui para vocês são as minhas facetas mais importantes, né? Então, eu vou listar essas facetas. Depois disso, eu vou começar a listar quais são as atividades que eu tenho perante a essas facetas, né? Então, qual a atividade como consultora, como mãe? Eu já vou trazer aqui exemplos, tá? Oi, Vevê! Que delícia você aqui, meu amor! Saudades! Bom, depois dessas facetas, vocês vão listar com quem e para quem vocês executam essas atividades dentro dessas facetas. E aí, então, você vai listar como você quer se sentir nessa atividade, dentro dessa faceta. E então, você vai listar como você quer que o outro se sinta dentro dessa atividade. O outro, né, é essa pessoa que você listou, né, para quem e com quem. Como você quer que ele se sinta perante essa sua atividade. Vou trazer aqui uma outra imagem que tem populada algumas das minhas facetas. Aqui. Oi, Aninha! Esse exercício me ajudou tanto, e vou fazer de novo. Ai, lindona, faz tempo, né, que a gente fez, porque depois de mãe ainda não fiz. Você vai ver que a minha faceta ali, ó, mãe, ela tá ali embaixo, porque a gente vai muito aqui falando sobre consultoria, mas é a nossa principal faceta, né? Enquanto os nossos filhos não tomam conta do próprio mundo, eles dependem exclusivamente de nós, então a gente se entrega mesmo, né? Mas então vamos lá, né? Se a gente for olhar para a minha faceta, consultora de imagem e estilo, né? Quais são algumas atividades que eu faço? Eu só coloquei aqui uma delas, né? Que é o teste de coloração. Mas existe sim a live, existe a live class aqui, existem análise de silhueta, de estilo, né? Shopping, montagem de looks, enfim, eu tenho várias atividades dentro de uma única faceta, né? E para quem e com quem que eu faço isso? Né? Com vocês, minhas clientes, que querem entender, por exemplo, quais são as melhores cores de roupa, de cabelo, de acessório, né? E de maquiagem que elas conseguem usar dentro desse teste de coloração. Então, as pessoas que eu converso, né? Então, para quem que eu faço essa atividade, né? E com quem? Com as minhas clientes que querem descobrir essas cores da própria beleza natural. Tá?
como eu quero me sentir dentro desse processo e nessa atividade, né? Com esse olhar apurado para enxergar as melhores cores delas, né? Super didática e clara nas minhas explicações para que elas consigam sair daquele encontro, né? E tenham toda essa bagagem e consigam colocar logo essas ferramentas no dia a dia de uma forma prática e didática também para a vida delas, né? E realizada, né? Em extrair a melhor versão de cor dessas minhas clientes, tá? E aí tá, mas como que eu quero que elas se sintam, né? Como eu quero que vocês, se um dia fizerem coloração comigo, se sintam, né? Cuidadas, recebendo conhecimento de forma clara, leve, né? E simples mesmo para colocar na vida, com confiança para colocar em prática e ficarem ainda mais coloridas, né? Então aqui, gente, é assim, eu trago essas colunas, vocês viram que eu tenho duas facetas, mas assim, uma faceta, muitas vezes, ela vai para toda, né, usa toda essa folha. Então, coloca uma folha assim na horizontal ou pega no computador mesmo e vão construindo isso. Vocês vão ver que é um exercício muito profundo, ele parece simples, né? Tudo dentro do meu processo aqui parece simples, mas é super profundo, né? Eu tenho algumas clientes que às vezes eu falo para tirar foto, né, das roupas que estão no guarda-roupa e tal, e aí elas falam, Bianca do céu, eu achei que eu ia conseguir fazer isso numa única tarde, e não pela quantidade de roupa, que eu nem tenho tanta roupa, mas pela profundidade que é esse exercício, porque cada momento, né, e cada processo que a gente se propõe a se olhar, a gente acaba, né, tirando ali uma máscara, de repente, que nós mesmas às vezes nos colocamos para camuflar um pouco do mundo algo que é interno. E muitas vezes, né, as nossas rotinas, o nosso mundo mesmo acaba tomando tanto, né, o nosso dia a dia que a gente acaba que a gente nem para refletir sobre isso, né? Então é um momento de fazer um exercício, mas é um momento seu, um momento de você começar a voltar esse olhar para o que é importante para você, o que está aí dentro, que bate forte sim esse coração, e como que você pode se, né, demonstrar para você mesma, né, como você gostaria de se sentir naquela faceta, como você gostaria que o outro se sentisse também. Eu tenho a minha faceta mãe, é uma faceta, né, que eu tenho atividades de brincar no chão com o Liam, passear no bosque, enfim, brincar e brincar e brincar, né? Isso eu acabo fazendo com o Liam e com o meu marido muitas vezes, né? Então eu quero me sentir, na verdade, super confortável, né, divertida, alegre, alto astral, né, empolgada e serena também, porque tem alguns momentos ali com os filhos que a gente precisa de uma serenidade para passar por alguma situação desafiadora. E eu quero que eles se sintam cheios de amor, sabe? Cheios de carinhos, felizes, né? E cheios de cuidados aí para que eles possam também viver em sua plenitude, em sua serenidade. Bom, depois que vocês fizerem esse exercício, né, de facetas e listar tudo isso, o que que vocês vão fazer? Vocês vão, ó, circular as palavras-chave, que são as palavras que estão descrevendo um sentimento e uma vontade que vocês têm ali naquele momento, né? Então, aqui eu circulei algumas coisas. Então, uma pessoa, eu gostaria de me sentir didática, sentir que, né, que eu estou utilizando e vivendo aquele universo de cores, né? E aí, nesse momento, com o Liam, né, confortável, divertida, né? E aí, como que eu quero que as minhas clientes se sintam nesse processo de cores, né? Recebendo conhecimento, estando coloridas, confiantes também, né? E a partir desse processo de vocês circularem essas palavras, vocês verão que vocês vão começar a compreender o universo dessas palavras. Então, algumas delas são super racionais. Outras palavras são mais emocionais. Outras palavras têm mais ação, né? Mais de fazer acontecer e tal. E aí você vai começar a compreender esse universo. Começando a compreender esse universo,
você vai começar a sentir onde que você está ali transmitindo aquela mensagem. Mas no final das contas, como a gente falou, a mensagem que a gente transmite, ela está diretamente ligada à percepção do outro. Então, a minha sugestão aqui para vocês terem certeza que vocês estão transmitindo a mensagem que vocês gostariam, é um convite para vocês levarem em consideração muito mais as palavras que vocês circularam perante naquela última coluna, que são as palavras que vocês gostariam que o outro percebesse, que o outro sentisse, né? Então, essas palavras vão compor a mensagem que vocês gostariam de transmitir, né? Então, por exemplo, a mensagem que eu gostaria sempre de levar para vocês é essa mensagem, né? De eu me conectar com mulheres reais e conduzir o olhar de vocês para a própria beleza. Ou seja, o que é essa beleza? Essa beleza, ela está pautada a tudo que é importante para vocês, né? Então, é uma beleza física, sim, é uma beleza física. Então, eu quero que vocês se olhem no espelho e vocês se sintam muito confiantes, que vocês se sintam muito se amando, independente do estado físico que vocês estão hoje, independente se tem ali no corpo alguma questão, alguma celulite, um quilinho a mais ou um quilinho a menos, se o cabelo ainda não chegou na forma como vocês gostariam, enfim, que vocês, na verdade, curtam todo esse processo, né, de beleza, porque todo esse processo é muito valioso, porque cada passo, cada processo faz a gente chegar onde nós estamos. Então, se a gente passa por eles, né, como uma avalanche, pode ser que a gente não esteja levando em consideração algumas coisas que estão dentro da gente. E vejam, eu não estou dizendo para vocês gostarem ou não do que vocês estão vendo. Eu estou dizendo para vocês reconhecerem, para vocês acolherem e para vocês enxergarem beleza durante todo esse processo. Tá? Mamãe mais linda! Ah, Fabiano! Que demais você aqui! Boa noite! Saudade de você, da Mai. Mami entrou, gente, que delícia ter mames aqui, mames que me ensinou tanto na vida, ela vem aqui, curte minhas lives, posso ensinar um pouquinho para ela do que eu sei. Gente, e aí, como em todo encontro que eu faço com as minhas clientes, eu sempre finalizo os encontros com uma frase. E aí eu quero finalizar o nosso encontro de hoje com essa frase aqui, que descreve muito, né, o porquê que a gente está olhando, né, para a nossa imagem, para a nossa beleza, né? Porque quando a gente expressa quem a gente é na nossa imagem, nós estamos entrando em equilíbrio com a nossa mente e o nosso coração, com o nosso lado racional e o nosso lado emocional. E aí, por isso, né, entender quem você é, entender quem a gente é e o que a gente está comunicando, né, que mensagem a gente está transmitindo, é um primeiro passo para você encontrar o seu equilíbrio pessoal, ou seja, equilibrar mente e coração através também da nossa imagem. E quando na nossa imagem a gente consegue transmitir quem a gente é, quem nós somos ali na nossa essência, nós estamos transmitindo a nossa autenticidade, né? Então, eu quero que vocês fiquem aqui com essa mensagem do ser e estar autêntica e fiquem com esse exercício para vocês fazerem através aí dessas facetas, para que vocês consigam reconhecer, né, essa mensagem que vocês gostariam de transmitir para o mundo. E me acompanhem aí nas próximas lives, porque em toda live eu trago aqui algumas ferramentas para que vocês possam retornar esse olhar para vocês, para a própria beleza, beleza física, beleza de escolhas, de momento, de estado emocional, beleza interior, exterior. Eu quero que vocês consigam reconhecer o que é belo para vocês, o que o olhar de vocês enxerga como belo, e aí que durante esse processo vocês reconheçam, vocês acolham e vocês potencializem aquilo que vocês mais amam, tá bom? Então é isso, gente. Estou muito feliz de estar de volta aqui na Live Class. Ela vai acontecer na próxima terça-feira também.
Deixa eu parar aqui meu compartilhamento para ficar maior. Ela vai acontecer na próxima terça-feira, 19h20, 19 horas e 20 minutos. Então, toda terça-feira estarei por aqui à noite para me conectar a vocês e trazer algumas outras ferramentas para a gente conseguir voltar esse olhar para a beleza e potencializar aí o estado que vocês estão hoje, tá bom? Então, um beijo, obrigada por quem passou por aqui, obrigada por quem ficou, obrigada pelas mensagens e a gente se vê na próxima terça-feira, tá bom? Beijo!